Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 19 de janeiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Os ativos lá fora tiveram uma sessão bem volátil ontem. Aliás, é bem interessante ver as respostas que os mercados deram aos dados americanos mais fracos, em linha com o meu comentário no diário passado. Assim que a indústria e o varejo mostraram mais um mês ruim de atividade, a verdade é que a bolsa americana acabou engrenando uma valorização do meio da manhã até o início da tarde. Logo em seguida, o noticiário correu a afirmar que a economia fraca significaria menos juros e que aí o S&P 500 ainda dá maior peso para isso do que para o medo de recessão. Eu até comentei internamente que o mercado juntou essa narrativa, que eu não concordo, com o otimismo lá de Davos para ignorar os riscos de uma economia tão fraca. Mas logo a racionalidade parece ter voltado para os investidores. E aí, no fim do dia, o juro futuro de 10 anos dos Estados Unidos afundaram e lá ficaram, com uma queda de quase 20 pontos, super relevante para os Estados Unidos. O S&P 500 recuou 1,6% e o Nasdaq um pouco menos, caiu 1,3%, já que o valuation de tecnologia é mais sensível, sim, a juros do que a crescimento. Os commodities fizeram o mesmo zigue-zague e as cestas de moedas contra o dólar também. O nosso cenário global para 2023 tem essencialmente 5 grandes pilares, e de todos, o que fala sobre riscos crescentes de recessão no mundo é o que menos vinha aparecendo no comportamento dos ativos pelo mundo. Bom, são eles, esses 5 pilares. Primeiro, a inflação cheia vai continuar caindo no mundo, mas os núcleos mais persistentes vão manter os índices acima das metas de inflação mundo afora. Recessões vão ser inevitáveis em várias regiões do globo. 3. Essa mudança no balanço de riscos vai acabar se traduzindo em juros já perto do teto, mundo afora, só que as discussões de quedas de juros não fazem nenhum sentido para mim ainda. 4. A China é o grande contraponto nesse mundo de menos PIB, agora que o governo chinês tem um novo comportamento perante o vírus e perante o setor imobiliário, tal que essa é uma das poucas economias relevantes que vai crescer mais em 2023 do que em 2022. E por último, o quinto ponto é que não tem nenhum sinal concreto de que a guerra na Ucrânia vai acabar. Esse mix, se você juntar, ele acaba sendo relativamente otimista, mas desde que as recessões sejam curtas ou rasas, coisa que a gente ainda não sabe. O grande desequilíbrio macro global escancarado ainda é a inflação. E aí é a velocidade e a magnitude dessa melhora da inflação que vai sinalizar o risco dos juros terem que impor uma recessão para essa inflação de fato e para as metas do BC. Então, se você juntar tudo, uma das grandes perguntas do cenário de 23 é: a inflação americana, europeia, inglesa, etc., vai voltar para 2% sem que o PIB caia nessas regiões? O tal do pouso suave, ou soft landing, como dizem os economistas em economês, ele é inflacionário? PIB caindo pouco acaba sendo no fim inflacionário? Meu cenário básico diz que sim. Vamos ver. Isso que eu vou me perguntar todo dia em 2023. Investimentos, então, que miram um cenário positivo acabam tendo na inflação um risco ou uma proteção. Você pode ir lá e apostar nas bolsas, por exemplo, mas carregar algo que renda inflação para se proteger também. Enfim, falando agora de Brasil, esse externo acabou se somando às declarações do presidente Lula de que vai, primeiro, isentar de fato o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, financiado por uma tributação maior sobre a renda mais alta. Falando ainda sobre a novela fiscal nova que a gente tem aqui no Brasil, Lula também reafirmou no encontro ali com as centrais sindicais que o salário mínimo deve subir de acordo com o crescimento da economia, tal como ele fez nos mandatos anteriores. Se o PIB cresce mais, você vai lá e aumenta mais o salário mínimo. E assinou também um despacho determinando que os ministros vão ter que definir uma política de valorização do salário mínimo em até 45 dias. Pelo jeito, vai seguir a regra que eles tinham nos mandatos passados. Inflação mais crescimento do PIB de reajuste. E para consolidar esse hat-trick contra a economia, sobrou até para o Banco Central independente. Numa pergunta retórica, na entrevista para a Globo News, Lula questionou, abre aspas, por que a inflação e os juros estão do jeito que estão no Brasil? Fecha aspas.
E ele mesmo respondeu, dizendo que os juros são altos porque a meta de inflação é muito baixa. A afirmação dele acaba combinando com esse aumento da inflação projetada pelo mercado lá para 2025 que eu citei na terça. O risco aqui é o governo voltar a subir a meta de inflação do Banco Central. Essa afirmação dele só é verdadeira para o curto prazo. Uma meta baixa de inflação demanda uma Selic mais alta, ainda mais se o lado fiscal estiver bagunçado, como aparentemente está. Mas essa afirmação esquece que uma meta de inflação mais alta também leva uma economia a conviver com juros de longo prazo estruturalmente mais alto. Não é à toa que desde o governo Temer, quando justamente a meta de inflação começou a cair, a gente conviveu com os juros mais baixos da história recente. Antes da pandemia, por exemplo, a Selic já estava na casa dos 4%. O risco então aqui é a Selic de 2 dígitos se tornar regra e não exceção se eles decidirem subir a meta de inflação de novo. Para terminar, o Lula afirmou, abre aspas, duvido que esse Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles, que foi o presidente do Banco Central na sua época. E ele deixou claro o que ele pensa ao dizer, abre aspas de novo, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez um BC indicado, fecha aspas, indicado nesse caso pelo governo. O presidente Lula tem sido bem claro sobre as suas intenções desde o ano passado, durante a campanha e agora no começo do seu mandato. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.